Estamos de volta e recebo agora para o nosso bate-papo sobre alimentação a professora da Faculdade de Nutrição da UFMT, Partira Gorgulho. Partira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a alimentação. Nós tivemos aí o Dia Mundial da Alimentação, que vem para discutir mesmo inclusive as escolhas que a gente faz, né, sobre essa segurança alimentar, sobre uma alimentação saudável ou não. Hoje a gente olhando para Cuiabá, para Mato Grosso, Partira, a gente pode dizer que a nossa população tem feito boas escolhas quando o assunto é nutrição? Então, Michele, a gente comemora, né, o Dia Mundial da Alimentação no dia 16 de outubro, que é justamente a data de fundação da FAO, né, da Frente da Organização Mundial da Saúde para Agricultura e Alimentação, né? E a bandeira que a FAO traz é justamente essa, da garantia de uma alimentação em quantidade e em qualidade nutricional, né, suficiente para toda a população. Então, se a gente pensar nesse tema que a FAO traz, né, a gente pode entender que, por um lado, sim, se a gente pensar que a gente tem alimento suficiente para a população, a gente tem, né? O que a gente questiona é se há um acesso, né, se todo mundo consegue ter um acesso igual ou não, ou se há diferença nas famílias. O que a gente observa? Então, se a gente olhar os dados, né, da última pesquisa de orçamentos familiares, do Inquérito Nacional de Alimentação, que foi publicado recentemente, final do mês passado, a gente consegue observar que existem algumas diferenças, né? Então, a gente observa que o consumo do arroz e do feijão ele continua caindo, né? As frutas, verduras, legumes também continuam com uma quantidade baixa. Isso vai fazer uma diferença muito importante, principalmente em relação à renda, né? Então, as classes mais altas tendem a consumir mais frutas, verduras e legumes do que as classes mais baixas. Isso justifica um consumo exacerbado, por exemplo, de ultraprocessados ou de mais alimentos industrializados? E o que explica aí, Partira, essa diferença de valores, né? Porque o industrializado, às vezes, acaba ficando mais em conta do que um produto orgânico, por exemplo. Isso está diretamente ligado com o consumo de ultraprocessados. Então, esse consumo ele vem subindo, né, dos alimentos ultraprocessados. O que a gente observa? Na verdade, todas as classes também vão ter esse consumo, né? O que muda é o tipo de alimento, né? Então, com exceção dos biscoitos, margarina, que crescem mais na classe mais baixa, a classe mais alta continua também fazendo um consumo elevado de outros alimentos ultraprocessados, né? A gente tem uma situação toda também agora, né, do Covid-19, que também mudou um pouquinho. Então, acho que a primeira etapa do Covid, ele também trouxe esse anseio pelo estoque de alimentos, por não saber o que ia acontecer, né? E isso tudo acabou impactando de alguma forma, tanto no consumo como na venda, né, desses produtos. Qual é o impacto que a gente tem quando nós temos uma população que nem toda ela consegue ter acesso a esse alimento de qualidade e, por outro lado, também tem um consumo exacerbado do que é ultraprocessado, né? E como você disse, isso é geral, em todas as classes sociais. Qual é o impacto disso para a nossa população quando a gente pensa, por exemplo, saúde pública? Tá, legal. A gente tem uma situação que, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da obesidade, né, então as pessoas estão ganhando peso, e ao mesmo tempo tendo uma nutrição ruim. Então, elas têm o que a gente chama de dupla carga. Ao mesmo tempo que elas estão ganhando peso, estão sendo obesas, elas continuam com uma desnutrição, né, com uma falta de nutrientes, né, que vem dessa má qualidade. Então, os dados do Vigitel do ano passado, né, que são os mais recentes que a gente tem para a população, mostram que mais de 50% da população está acima do peso, né, e mais de 20% aqui no Mato Grosso está obeso, né? Então, está com IMC acima de 30 já, né, já tem um ganho considerável. E, ao mesmo tempo, a gente observa essa redução do arroz e do feijão e o aumento do ultraprocessados. Então, quer dizer, está aumentando, mas está aumentando com uma... As pessoas estão ganhando peso, estão consumindo, mas estão consumindo alimentos de menor qualidade, porque estão consumindo mais ultraprocessados e menos fibras e vitaminas e nutrientes. Pensando nessa pessoa que está obesa e desnutrida, né?
Que tipo de complicação ela pode desenvolver no quadro de saúde dela, né? Que tipo de impacto esse comportamento vai causar no seu bem-estar geral, né? Na sua qualidade de saúde? A gente tem várias complicações. Acho que as principais são as doenças crônicas, né? Então a gente tem aumento da pressão, a gente tem aumento da diabetes, né? E todas as complicações que vêm desse ganho de peso, né? E ao mesmo tempo deficiências, né? Nutricionais, deficiências de nutrientes, de vitaminas. E Bartira, o que explica esse tipo de escolha, né? Porque a gente já falou que o ultraprocessado acaba sendo mais em conta, a população mais pobre acaba tendo um acesso maior a biscoitos e margarina, que foram os exemplos que você citou. Mas você disse assim, ao mesmo tempo, nós temos essa escolha por boa parte da população, ou por todas as camadas sociais. Isso é pelo ritmo atribulado de vida, isso é pelo sabor que esses alimentos proporcionam, isso tem a ver também com a coisa de não só se alimentar para se nutrir, mas também para, de repente, saciar algum tipo de prazer, né? Ter algum outro tipo de sensação que não a nutrição. O que explica esse cenário? Tá. Eu acho que várias coisas vão influenciar, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode destacar é que até o início da pandemia a gente vinha observando o aumento das refeições feitas fora de casa, né? Inclusive o Centro-Oeste estava liderando lá, aumentou muito, né? O gasto com alimentação fora do domicílio, né? E isso tem várias implicações com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, e também com a falta, às vezes, de organização, né? De planejamento, a gente compreender também que a alimentação não começa no momento que a gente senta, né, na mesa para se alimentar. Começa antes, né, todo um planejamento de supermercado, de pré-preparo, de organização, que poderia envolver toda a família e muitas vezes não envolve, né? Então, acho que isso é um lado. Mas também a gente tem que tomar alguns cuidados para não responsabilizar só os indivíduos, né? A gente tem todo um ambiente. Então, é muito mais fácil quando a gente sai na rua encontrar alimentos ultraprocessados à venda, né? E com mais opções, às vezes opções mais baratas. A gente tem uma propaganda também massiva de alimentos, né? Então, às vezes tem uma falta, uma dificuldade maior, às vezes, para entender alguns rótulos, também de fazer escolhas ali, de comparar. Então, acho que são um conjunto de coisas, tanto que partem, às vezes, dos hábitos do indivíduo, né? Porque também meus colegas comem, eu também quero consumir, né? Eu também quero participar desse grupo, então acho que tem isso, mas também tem o ambiente alimentar que nós estamos inseridos, que muitas vezes favorece um acesso maior a esse tipo de alimento, né? E aí acesso pensando não só numa questão financeira, de custo, mas também de disponibilidade, né? Então, por exemplo, agora na situação da pandemia, era muito mais fácil você encontrar um alimento ultraprocessado do que você encontrar feiras, né, ou alimentos in natura, né, fora, às vezes, no ambiente de supermercado, né? Então, tudo isso também acaba facilitando esse acesso. Exato. Embora a gente perceba que existe esse aumento, também há um movimento que vem trazendo essa conscientização, né, de que a gente precisa se alimentar melhor, que não precisa ser uma alimentação radical, como às vezes se prega, que eu preciso cortar tudo, mas que se eu consumir o arroz e feijão que a gente tinha o hábito de comer, né, se eu inserir uma salada, enfim, para que eu tenha uma alimentação mais equilibrada possível, seria um caminho. A gente pode dizer que os extremos aí são ruins, Bartira, porque ao mesmo tempo que a gente fala, tem um crescimento dos ultraprocessados, em outra ponta a gente diz, olha, você não pode agora mais comer carboidrato, você não pode mais ingerir lactose, agora tem a coisa do glúten, enfim, dietas que são muito restritivas também. O caminho do meio seria o mais viável? Acredito que sim, né? Restrição também é muito complicado, né? Porque você acaba cortando também por um outro lado, você acaba cortando outros alimentos também, né? Acho que vai uma parcimônia aí, né, justamente. E o que vem trazendo as pessoas de volta para esses hábitos, por exemplo, que os nossos avós tinham, né? De ter aquela refeição que contempla todos os grupos alimentares, de não ser tão radical, ou de entender que aquele ultraprocessado também
eu posso comer de vez em quando, não pode estar sempre na minha alimentação. Isso faz parte, o que traz essa conscientização, na verdade, né? Eu acho que quando a gente volta a cozinhar, né, volta para a cozinha e aí percebe, né, que a gente pode utilizar um ingrediente, um óleo, um açúcar, às vezes numa preparação, né, isso já é diferente de você comprar um produto pronto, né, que você não tem controle do quanto de óleo, quanto de açúcar e sal você coloca, né, então acho que esse é um caminho, mas o que a gente percebe que fez uma mudança foi a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014, né? Então, quando a gente olha os dados da POF, né, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a gente vê um crescimento, né, de vários grupos ali ultraprocessados, e aí, a partir de então, parece que alguns grupos não crescem tanto, né? Parece que há uma conscientização. Até a velocidade com que reduz o arroz e feijão, ou a velocidade com que cresce o consumo pelos substitutos, ela diminui, então dá uma desaceleração. A gente vive um momento, como você bem pontuou, que é um momento de pandemia, é um momento atípico, é um momento que a gente ficou mais tempo em casa, que o arroz ficou muito caro, né, porque também teve essa coisa do aumento da demanda, e aí a oferta acaba encarecendo mesmo. Houve uma recomendação em certo momento que a gente substituísse, por exemplo, o arroz pelo macarrão, por conta do valor do produto. A gente é aconselhável fazer esse tipo de troca, né? A gente pode dizer que o macarrão ele tem os mesmos ingredientes nutricionais do que o arroz? Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas trocas, né? Primeiro porque o arroz, né, o arroz com feijão é tradição, né? Tá na nossa mesa e a gente precisa levar isso em consideração, né? Essa é a primeira coisa. Se a gente for pensar no macarrão, numa massa, no arroz, pensando que são carboidratos, talvez pareça fazer sentido. Mas a verdade é que quando a gente consome o arroz, né, e a gente consome arroz junto com o feijão, a gente tem uma outra combinação do que só o arroz também. Né? E isso muda quando a gente substitui por um macarrão, né, ou por uma massa. Então a gente perde essa combinação e essa combinação é importante, né, porque o feijão tem fibras, então tem toda uma característica que melhora esse consumo, né, essa qualidade. E aí a gente lembra que arroz e feijão são marcadores, né? A combinação é um marcador de alimentação saudável que tem sido associado como fator de proteção. Pode falar mais um pouco para a gente do que seria uma alimentação saudável? Você falou, o arroz e feijão é um marcador de uma alimentação saudável por conta do que ele oferece. O que mais eu preciso ter na minha mesa para dizer assim, olha, estou alimentando bem a minha família? Né? Acho que essa é a pergunta sempre mais difícil, né? De definir o que é uma alimentação saudável, né? Mas eu acho que quando a gente resgata essa cultura alimentar, esses hábitos que a gente tinha, né? Volta para a cozinha, para o preparo, e aí inclui frutas, inclui verduras, legumes, inclui o arroz com feijão, até mesmo a carne, né? A gente toma cuidado ali com as proporções, mas somos onívoros, né? Precisamos comer de tudo um pouco, porque cada alimento vai trazer um nutriente diferente, uma contribuição diferente. Quando a gente pensa nos industrializados, existe aí uma limitação que seria segura, se é que a gente pode dizer assim, para esse consumo? Ou isso também é variável, né? Acho que essa margem, ela funciona bem para os ingredientes ou para aqueles itens que a gente inclui na preparação de outros alimentos. Quando a gente pensa num prato pronto, né, aquele congelado pronto que eu só esquento, ele traz algumas complicações. A gente não consegue controlar, né, a quantidade de nutrientes que está ali dentro. A própria gordura, óleo e sal, né, como eu tinha falado, a gente não tem um controle do quanto entrou. Esses alimentos, até por uma questão de conservação, eles tendem a ter uma formação diferente, né? Então, eles são mais palatáveis, a tendência é que a gente coma mais, né? Então, é isso. O ideal seria evitar esse tipo de alimento, né? Mas eu acho que ingredientes ou outros itens, né, como parte do preparo, né, aí a gente consegue considerar essa questão.
Bartira, a gente falava aqui do dia 16 de outubro, né? Você falou da fundação da FAO, dessa preocupação com a segurança alimentar, de quantidade, de qualidade para todas as pessoas. Mato Grosso hoje é um estado que é expoente na produção do agronegócio, né? Tanto na pecuária como na agricultura. A gente pode dizer que Mato Grosso está seguro no quesito alimentar? Ou aqui a gente também sofre algum tipo de complicação no que diz respeito ao acesso aos alimentos? Eu acho que a gente tem que levar em consideração não só o que se produz, né, que itens são produzidos, né, e a quem serve, né? Chega na mão de quem, na mesa de quem. Né? Se a gente pensar que a maioria desses itens, né, talvez milho, soja, algodão, né, não ficam para consumo, eles são exportados, e que para garantir a gente teria que ter o acesso tanto econômico quanto físico, a gente acaba pensando basicamente na agricultura familiar, né? Então, sim, a gente tem produtores aqui, né? A gente tem vários produtores aqui na Baixada Cuiabana. Existem várias iniciativas, inclusive, para facilitar esse acesso à população, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Para tentar ligar direto o produtor ao consumidor, né? Não, sem passar necessariamente por um mediador, por um intermediário. Mas a gente tem um consumo ainda baixo, né? Então, se eu pensar em segurança alimentar e nutricional, eu não posso garantir, né? Porque muita gente ainda não consome, né? A gente tem produção, né? Mas não necessariamente o consumo está acontecendo. Bartira, muito obrigada pela vinda, que é o Papo com ela, e fica à disposição caso você queira deixar algum recado para quem está te assistindo agora. Michele, muito obrigada, né? Na verdade, assim, acho que o que fica, né, nessa situação toda é a chance da gente voltar para a cozinha, né, da gente se resgatar nossas culturas, envolver toda a família. A gente sabe que nem sempre isso é fácil, principalmente trabalhando em casa e tendo que lidar com diversas situações, mas acho que também serviu para despertar esse lado, né, passar daquela fase de estocar. Acho que agora todo mundo está na fase de se redescobrir, né, cozinhando, e é isso, né? Tomar cuidado com as informações, né? Principalmente de alimentação, com as dietas que surgem, né? Para também não cair numa restrição. Muito obrigada. Obrigada. Em termos comercial, a gente volta daqui a pouquinho.